Então, aqui é da Terra de Judá e eu sou Lígia Franklin de Oliveira, uma das coordenadoras desse nosso trabalho consciencial. Então, para quem está chegando toda semana, nós identificamos quais são os trabalhos mais importantes internos que cada ser humano deve estar fazendo naquele período de uma semana. E nós utilizamos para isso um estudo astrológico do céu do momento, em que elaboramos um assunto, um tema que é publicado sempre nas redes da Terra de Judá, o calendário da luz, que é um calendário criado pela Terra de Judá através do Xing, que também nos dá informações, e por fim, o tarô de Judá, que foi criado pela Terra de Judá, baseado nesse mito tupi-guarani maravilhoso, que é uma história linda, né? O mito de Judá. Então, para essa semana, a gente identifica o arcano fazendo um jogo específico, que o Mário Fernandes, da Terra de Judá, faz, dedicado a identificar o trabalho nosso da semana. O arcano que, então, traduz o nosso trabalho é o arcano 22. É esse aqui, ó, que é chamado a mensagem. Ah, não, é mensagem. Arcano 22. A imagem é Jaci, a lua, tá aqui, contemplando a terra, a criação de Guaraci. Então, gente, o que eu queria trocar com vocês aqui? Na história mitológica que se baseia o nosso tarô, esse arcano da mensagem, ele surge logo depois de Guaraci o Sol ter criado Rudá, a divindade mensageira, para que Rudá leve a mensagem de amor de Guaraci para Jaci, para que Jaci saiba que ela é amada profundamente por Guaraci. Aí surge logo depois, então, de Jaci receber a mensagem de amor, é que a gente elaborou esse arcano, que é exatamente nesse instante, né, da receptividade dessa mensagem. Então, Jaci é o feminino, né, minha gente? Como sempre, o feminino dentro de homens e mulheres. É uma forma arquetípica brasileira de falar desse feminino. Aliás, antes do Brasil, né, quando éramos Pindorama. Então, é na nossa ancestralidade que está encerrada essa imagem do feminino tão linda, representado pela lua, Jaci. E Jaci se encontra dentro de todos os homens e todas as mulheres, na verdade, do mundo inteiro, né? Então, que é uma força arquetípica. Então, o aspecto sensível em nós, em cada um de nós. É isso que o feminino é, né? É o aspecto sensível que acolhe e recebe os sentimentos, os nossos próprios sentimentos, valorizando, né? E a gente conhecendo, então, acolhendo, a gente tem a oportunidade de lidar com o que a gente sente cada vez melhor, não é? E os sentimentos das outras pessoas, dos outros. Por isso que já se acolhe o sentimento, no caso de amor, que é um sentimento maravilhoso, de Guaraci por ela, né? Então, quando nós temos a capacidade desse acolhimento, mesmo quando seja um sentimento difícil do outro, mas que em vez de rejeitar, a gente acolhe no sentido de estabelecer alguma compreensão, nem que seja para perceber que é a sombra do outro que está se manifestando e a gente entender que não tem nada a ver com isso, deixa a pessoa com a sombra dela. Então, se a gente puder ajudar, ajuda, se não, né, para poder ajudar, a pessoa tem que querer ser ajudada, né, gente? Então a gente deixa, né? Mas é preciso que a gente acolha, que a gente receba e não que a gente rejeite antes de mais nada ou nem perceba, nem faça contato, que é muito comum, porque a gente é meio treinado nesse mundo na nossa educação para não fazer contato, né? Com a gente, com os outros, com as coisas de maneira geral. A gente é treinado para ticar tarefa, fazer assim de maneira rápida e superficial tudo, e o fazer contato com o que se sente, estar receptivo, é quase que um aprendizado, quando devia ser uma coisa muito natural, porque é a manifestação de uma das forças primordiais, né, do universo inteiro,
né? Uma é o feminino, a outra o masculino. Bom, então, quando nós temos, gente, essa capacidade de sermos cálice para os sentimentos, sejam os nossos, sejam dos outros, né, receptivos, é nesse momento que nós estamos vivendo e honrando o nosso feminino, né, na prática da vida. Né? Porque, como sempre eu digo assim, semana passada eu acho que eu gravei aqui um vídeo sobre isso também. A gente fala de feminino, fala de masculino, mas como é que a gente vive isso? De forma integrada, como é que a gente honra e na verdade, desfruta dessas forças dentro de nós? Uma das formas do feminino é essa. É a gente sendo receptivo aos sentimentos, às emoções, não é? Então, eu vou ler aqui agora um pouco do texto que vem aqui com o arcano da mensagem, tá? Ele fala assim: durante a noite, Jaci, admirava toda a criação do sol. Em seu interior feminino, reluz sensível, fértil. Em seu interior, o feminino reluz sensível, fértil, acolhedor. Viva-o com dignidade, o feminino, né? Um feminino não honrado, uma vida em desperdício. Que é essa questão, né? Se a gente não vivê-lo, nós estamos desperdiçando a nossa própria vida. Às vezes perdendo o que tem de mais maravilhoso. Ou perdendo a oportunidade, né? Como é se sentir amada, como é o caso de Jaci aqui. Mas também a gente perde o uso dos nossos talentos, dos nossos dons, o desfrute deles, né? Porque a gente não descobriu o que tinha, porque não ficou receptiva ao que a gente sente, né? E outras vezes a gente desperdiça a oportunidade de curar as emoções difíceis em nós. Se a gente as nega, a gente não cura. Bom, o texto ainda diz assim: entrega e receptividade são passos na dança do amor. Mas não confunda estar disponível com tornar-se refém da situação. Isso é um alerta, né? Extremamente importante desse nosso arcano, né? Tornar-se refém, qualquer um, mulher ou homem, é quando estamos confundindo o amor com a nossa carência, né? E isso pode acontecer em qualquer tipo de relação, não só de par, mas relação de amizade, com filhos, de filhos conosco, né? Então, quando há uma carência, há uma grande confusão. E uma das grandes tendências da humanidade é exatamente essa confusão entre carência e amor. E isso deixa a gente bastante tonto. A gente não ter esse discernimento, sabe? Então, o limite entre a atitude receptiva e a carência, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas como é que eu sei até onde eu posso ceder, digamos assim, né? E para ser receptivo, para não ser reativo, né, às pessoas. Então, o que eu tenho certeza é que esse limite entre ser receptivo ou receptiva para viver o nosso feminino e a carência vai ser delineado quando a gente percebe que, para agradar o outro, estamos nos lesando, né? Para fazer o que o outro deseja. Quando a gente passa por cima de algum aspecto nosso que é essencial, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual. Agora, é claro que a gente tem que conhecer o que é essencial para nós e não o que é essencial para a nossa sombra. Então é como se a gente vivesse uma coisa que uma coisa depende da outra o tempo todo. Essa diferenciação entre o que é carência, né, e o que é amor, que vai depender da gente saber esse limite, então, do que é essencial para nós, do que é a nossa sombra. A sombra, inclusive, é feita da carência. Está no fato da gente, em primeiro lugar, ser receptivo aos nossos sentimentos, às nossas emoções, porque a gente difere qual é a emoção da carência e qual é a emoção da nossa força, para a gente poder se dedicar a curá-la. Então, tudo se resume a gente começar na gente as coisas, sempre, o tempo todo nessa vida, né? Agora, se a gente vai lá,
tem uma relação e percebe que, nossa, bateu no limite, porque se eu me adaptar a uma situação, se eu fizer o que a outra pessoa quer que eu faça, se eu quiser corresponder à expectativa dos outros por mim, eu vou estar passando por cima de algo essencial em mim. Está na hora, então, da gente enviar a nossa mensagem também. A mensagem do tipo, ó, isso não dá, isso eu não vou poder fazer, porque isso vai me machucar, vai me fazer mal, não será bom para mim. E esse bom é um bom muito mais amplo do que o que é bom para o ego ou não. É esse bom dentro da nossa essência, sabe? Então, eu acho que essa receptividade que começa da gente com a gente mesmo é o que vai permitir a gente ter essa diferença nas relações com as outras pessoas do lado de fora. Ontem eu fiz um texto e um desenho que está postado aqui no Instagram da Terra de Rudá e também postei nos grupos do Tornar-se Presente de meditação, falando dessa situação da mulher, que ela é a mulher muito, muito boa, muito boazinha, e que ela vai fazendo tudo o que todo mundo espera, todo mundo admira e gosta, né? Porque aquela pessoa dá conta dos seus problemas, está sempre disponível, e ela está acabada, né? Ela está arruinada. O desenho mostra bem a cara da mulher, do jeito que ela fica. E eu escolhi falar da mulher, porque é claro que homens também sofrem muitas vezes com essa própria atitude escolhida na vida, de ser aquela pessoa super boa, super disponível. Mas, por conta do patriarcalismo aí, pro patriarcado, a gente sabe que isso é bem mais comum nas mulheres, né? Então, por isso que eu escolhi essa referência, mas serve para os dois, né? Então, se alguém te exige, sabe, e você aceita, isso é uma coisa que a gente tem que ter muita clareza. Se alguém exige que você passe por cima daquilo que é essencial em você, que não precisa nem explicar muito, você sabe que é essencial em você, sabe? E você aceita no sentido de ficar em silêncio e fazer as coisas, né? Na verdade, acontece ali um pacto silencioso, que eu chamo de um pacto macabro, entre as duas pessoas, entre eu e o outro, entre você e o outro, né? Mesmo assim, independente se aquela pessoa está nos lesando conscientemente ou inconscientemente, né? Cabe a nós identificar isso, né? E não cair nessa armadilha. E isso ainda é muito comum de acontecer, nós sabemos, né? Como isso acontece, como isso é frequente. Cair na armadilha. E ficar nesse pacto silencioso, às vezes, pela vida inteirinha. E aí o desperdício da vida, né? Bom, sincronicamente, com um aspecto astrológico, nós estamos, desde semana passada, começamos a viver um trânsito de Mercúrio, que se encontra em Gêmeos. Mercúrio é o regente de Gêmeos. E como eu sempre coloco, né, quando um planeta se encontra no próprio signo, aquela força fica muito expandida no planeta inteiro e dentro de cada um. Então, Gêmeos é a força, e o próprio Mercúrio, da mensagem, né, da comunicação. Né? Hoje em dia, a comunicação, que é uma coisa tão importante, né, na nossa vida, agora mesmo a gente está se utilizando dela, né, é mediada por Mercúrio, né, que era o mensageiro, inclusive, dos deuses, né? Assim como o Rudá tem um tanto de Mercúrio, que é o transmissor das mensagens de amor, né? De Jaci para Guaraci, de Guaraci para Jaci, e que veio ensinar, na verdade, a gente transmitir o nosso amor também no mundo, né? Então, essa energia mercuriana está super fortalecida e ativada, né, para a gente a usar com mais facilidade. Então, minha gente, vamos honrar o nosso feminino, fazendo de nós esses cálices, em primeiro lugar em relação a nós, depois em relação aos outros, e expressando as nossas mensagens da forma mais oportuna possível, né? Toda essa conversa é para inspirar que Jaci possa brilhar
dentro de cada um de nós e que a gente cumpra com os trabalhos que nos são solicitados, eu acho, vamos dizer assim, por forças muito maiores do que a nossa consciência, a cada período. Quando a gente vai cumprindo assim, é como quando a gente está numa escola, numa faculdade, tem as matérias a serem desenvolvidas e a gente vai passando de ano, né, e vai se graduando e ficando mais apta ou apto para se exercer na vida melhor, mais abrangentemente, com mais segurança. Então, o período da gente poder também se apropriar de Jaci dentro de nós, mas está aberto. Vamos lá. Obrigado pela companhia de vocês e vamos em frente, juntas e juntos, em diálogo conosco em primeiro lugar. Até qualquer hora.